O planeta Terra, um lugar de beleza inigualável, bué lindo, casa de uma imensidão de maravilhas naturais e, às vezes, palco de eventos que, nos deixam a pensar. No meio dos oceanos, das montanhas imponentes e dos desertos a perder de vista, existem mistérios que intrigam a humanidade há séculos. Nos próximos minutos, vamos pegar boleia numa viagem para explorar 5 desses mistérios. Fenômenos inexplicáveis, eventos bizarros e lugares onde a realidade parece dar um nó. Preparem-se para ficarem de boca aberta, para questionarem tudo e talvez até duvidarem do que pensam que sabem. Em só 10 minutos, vamos mergulhar no mundo do inexplicável, do intrigante e do simplesmente fantástico. 5 mistérios que prometem desafiar a lógica e fazer despertar essa curiosidade aí. O nosso planeta está coberto de oceanos imensos e profundos, um reino misterioso que ainda esconde bué segredos. As profundezas do mar são um dos últimos grandes mistérios da Terra. Em 1997, lá no fundo do Pacífico, um som potente ecoou pelas águas. Esse som intrigante foi captado por hidrofones a milhares de quilômetros de distância. Um som estranho que chamou a atenção dos cientistas do mundo inteiro. Eles ficaram perplexos e curiosos sobre a origem desse som. Deram-lhe o nome de bloop. O som era muito forte, mais forte do que qualquer criatura marinha conhecida. Começaram logo as teorias. O que poderia ter causado um som tão poderoso? Seria o estrondo de uma placa de gelo gigante a partir-se? Alguma cena sísmica estranha? As possibilidades eram muitas e variadas. Ou, como alguns começaram a imaginar, o rugido de uma criatura marinha gigante, tipo monstro, nunca antes vista. A imaginação correu solta. O mistério do bloop continua até hoje. Apesar de muitas teorias, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Alguns acham que é só um fenômeno natural extremo, como o movimento de grandes massas de gelo. Outros pensam logo num monstro gigante, tipo Kraken, escondido nas profundezas. A ideia de criaturas desconhecidas fascina e assusta. Mesmo que a explicação mais provável seja cenas geológicas, o bloop continua a dar que falar e a lembrar-nos que não sabemos quase nada sobre o mar. A vastidão e a profundidade dos oceanos são um desafio constante para a ciência. Os oceanos, com as suas fossas abissais por explorar, ainda escondem muitos segredos. Cada expedição revela algo novo e inesperado. O bloop é só uma amostra do que não sabemos, um toque para continuarmos a explorar e a descobrir os mistérios que estão debaixo de água. A curiosidade humana é o que nos leva a desbravar o desconhecido. Até sabermos a verdade, o bloop vai continuar a ser um enigma, uma lembrança do quão grande e misterioso é o nosso planeta azul. A busca por respostas continua. Lá no coração da Noruega, entre montanhas imponentes e vales profundos, fica o Vale de Hesdalen, um lugar calmo e bonito, onde a natureza parece intocada pelo tempo, mas também palco de um fenômeno que intriga cientistas e moradores há décadas, desafiando a lógica e a ciência. Desde os anos 80, luzes misteriosas dançam no céu de Hesdalen, criando um espetáculo visual único. Luzes brilhantes, com cores e feitios diferentes, a flutuar e a mudar de direção a toda a velocidade, como se tivessem vida própria. O pessoal fala destas luzes há gerações, mas só nos últimos anos é que o fenômeno ficou conhecido no mundo inteiro, atraindo curiosos e especialistas. Cientistas de todo o lado foram até o vale, à procura de uma explicação para as luzes de Hesdalen, trazendo equipamentos avançados e teorias inovadoras. Há bué teorias, desde atividades geomagnéticas estranhas, que poderiam explicar as luzes, a reações químicas na atmosfera, que criariam essas manifestações luminosas. Alguns falam em tecnologias secretas, possivelmente militares. Outros pensam logo em extraterrestres, sugerindo visitas de seres de outros mundos.
Apesar de anos de pesquisa e de muita observação, o mistério das luzes de Hesdalen continua, sem uma resposta definitiva. As luzes continuam a aparecer sem nenhuma explicação definitiva, fascinando todos que as veem. Sempre que aparecem, lembram-nos que o universo está cheio de coisas inexplicáveis, que nos deixam maravilhados, que desafiam o que sabemos e que nos convidam a explorar os limites do conhecimento humano, sempre em busca de respostas. No coração da Transilvânia, terra de lendas e mistérios antigos, fica a floresta de Oia Baciu, um lugar que desafia a lógica e arrepia até os mais cépticos. Este local enigmático tem sido um ponto de interesse para muitos. Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Romênia, a floresta é conhecida por atividades paranormais e eventos inexplicáveis há décadas. Relatos de fenômenos estranhos são comuns. Árvores tortas e retorcidas criam um labirinto escuro, onde o sol quase nunca entra. A vegetação densa contribui para a sensação de desorientação. É fácil perdermos-nos no meio das árvores e da atmosfera pesada, que parece envolver tudo ao redor. E muitos dos que se aventuraram floresta adentro nunca mais foram vistos. Desaparecimentos misteriosos são frequentes. Há quem fale de vozes, fantasmas e medos inexplicáveis. Testemunhas relatam sensações de pavor e visões perturbadoras. Alguns acreditam que a Oia Baciu é um portal para outra dimensão, um ponto de encontro entre o nosso mundo e o desconhecido. Um lugar onde a física não funciona como deveria. As leis da natureza parecem ser desafiadas aqui. Cientistas e parapsicólogos continuam a estudar a floresta à procura de respostas. Eles esperam desvendar os segredos que ela guarda. Os aparelhos detectam anomalias magnéticas e mudanças de energia inexplicáveis, mas ninguém sabe por quê. As investigações continuam sem conclusões definitivas. A Oia Baciu continua a ser um mistério, um enigma que desafia a compreensão humana. Um lugar que nos lembra que há sítios no nosso planeta onde a realidade parece misturar-se com o sobrenatural. A floresta permanece um convite para os curiosos e corajosos. Ao longo da história, a humanidade tem encontrado objetos e estruturas que nos fazem pensar sobre o passado. São os OPARTs, Out of Place Artifacts, ou artefactos fora do lugar. Espalhados pelo mundo, estes objetos parecem demasiado avançados para a época em que foram feitos, tipo, não batem certo com a história. Um exemplo é o mecanismo de Anticítera, encontrado num navio afundado no século I a.C. Considerado o computador analógico mais antigo do mundo, calculava posições astronômicas com uma precisão incrível. Como é que naquela época conseguiam construir uma coisa daquelas? Outro OPART intrigante é a bateria de Bagdade, uns vasos de barro com cilindros de cobre e ferro, de há cerca de 2000 anos. Há quem ache que estes vasos eram baterias elétricas, muito antes da eletricidade como a conhecemos. São só alguns exemplos de OPARTs que nos fazem questionar o passado. Seriam provas de civilizações antigas, muito mais avançadas do que imaginamos? Ou seriam só coisas antigas mal interpretadas? No Atlântico Norte, uma zona do oceano continua a fascinar e a intrigar a humanidade há séculos. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como o Triângulo do Diabo, fica entre as Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale, na Flórida. Ao longo dos anos, muitos navios e aviões desapareceram misteriosamente nesta zona, deixando só mistério. Mesmo que a maioria dos desaparecimentos seja por causa de tempestades, falhas mecânicas ou erros humanos, alguns casos não têm explicação. Há muitas teorias. Alguns acreditam que anomalias magnéticas interferem com os sistemas de navegação. Outros falam de portais dimensionais ou bolhas de gás metano que afundam os barcos. Apesar de muita investigação científica, o Triângulo das Bermudas continua a ser um dos maiores enigmas do mundo.
as águas azuis e as praias paradisíacas escondem um passado cheio de desaparecimentos inexplicáveis, que alimentam a nossa imaginação e o fascínio pelo desconhecido. E pronto! Chegamos ao fim da nossa viagem por alguns dos mistérios mais intrigantes do nosso planeta. Do bloop lá no fundo do oceano às luzes de Hesdalen, dos artefactos fora do tempo à floresta da Roya Bacil e ao Triângulo das Bermudas, o mundo continua a desafiar-nos e a lembrar-nos que não sabemos quase nada. Estes mistérios convidam-nos a questionar, a explorar e a ficar maravilhados com o nosso planeta. Uns procuram explicações científicas, outros preferem o mistério. Seja como for, uma coisa é certa: o mundo está cheio de maravilhas por descobrir e a procura por respostas continua. O mundo está cheio de mistérios que desafiam a lógica e estimulam a nossa imaginação. Qual destes mistérios vos deixou mais pasmados? Digam aí nos comentários e subscrevam o canal para mais enigmas incríveis.